mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só você apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. Hoje é o dia em que nós fazemos o resumo de todas as lições diárias para o seu coração que enviamos para você. Sobre o tema geral, lutando com toda a energia. E o verso para memorizar está em Colossenses capítulo 1, versículo 29, que diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Então veja, na realidade, o que nós enviamos para você durante a semana foi um desafio. E é Deus quem faz para mim e para você, esforçando-nos para não pecarmos contra Ele. Ah, mas aí você diz assim, mas espera aí, quer dizer que é o esforço humano? Não, é a presença de Deus em nós. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós teremos esta ajuda de Deus. E Ele vai batalhar as nossas batalhas. Ele vai nos dar as vitórias que precisamos para somente adorar a este Deus. É interessante notar que o papel de nossos desejos e força de vontade na batalha contra o pecado, ela precisa ser atenuante. Ela precisa ser concentrada. Podemos evitar o erro de permitir que nossos sentimentos governem nossas decisões. E mais, devemos perseverar e não desistir quando passamos por um crisol. Não se esqueçam, crisol são os problemas, os desafios que nós temos pela vida. Amigo, nós precisamos do Espírito de verdade. E qual é esse Espírito da verdade? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que, atuando em nós, nos dará vitória sobre o pecado. Nós não temos condições nenhuma de conseguirmos vitória sem o poder do Deus Espírito Santo. É Ele que, habitando em nós, nos faz esforçarmos para que nós possamos conseguir a vitória. Por isso existe a combinação divino-humana. E por quê? Exatamente porque nós precisamos fazer a nossa parte. Não é simplesmente falar, não, Jesus vai batalhar por nós e pronto. Não existe isso. E mais, Jesus não é nada para ninguém se Ele não quiser. O único que pode imobilizar Deus é o próprio ser humano. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos querer. Mas para isso é necessário que estudemos a Bíblia, a palavra de Deus, queridos. Para que nós possamos ter vontade disciplinada. Ou seja, eu tenho vontade de comer algo, mas Deus fala assim, ó, não pode comer isso. Então eu vou dizer, opa, se Deus diz que não, eu não vou comer. Esta é a disciplina que temos que colocar em nossa vida, em nosso coração. Exatamente para que ao nós queremos fazer algo, eu vou adulterar, sou casado, vou adulterar. Deus diz, não adulterarás. Opa, peraí, eu não posso adulterar. Senhor, tira isso da minha mente. E eu começo a batalhar exatamente para que Deus possa agir em minha vida. Por isso nós temos que ter a vontade disciplinada, para que então possamos ter um compromisso radical. Que compromisso radical é este? O compromisso radical é Deus diz não, eu digo não. Deus diz sim, eu digo sim. Então o segredo é você ter a consciência formada de que precisa fazer a vontade de Deus. Aí é um compromisso radical, é disso que Deus precisa. Deus quer realmente que eu e você façamos a vontade dEle. Agora, queridos, para isso é necessário perseverar. E como posso perseverar? Tendo Deus em minha vida. Lendo as Escrituras Sagradas, eu vou mostrar para vocês aqui. Este livro é fundamental, queridos. A Bíblia, o estudo da Palavra de Deus. Para que então eu possa, de fato, entender que eu preciso perseverar no poder de Deus. E perseverando, dizendo não ao pecado, acredite, eu vou conseguir a vitória final. Eu nunca fiz isso, mas eu vou ter que ler esse texto aqui para vocês, porque todos que têm
recebem essas lições diárias, ou a grande maioria, tem esse texto. Mas eu achei ele fantástico demais. Então preste atenção. Essa vontade que constitui tão importante fator no caráter humano foi pela queda entregue ao domínio de Satanás. E desde então ele tem atuado no homem o querer e o realizar, segundo a sua vontade, mas para inteira ruína e miséria humana. Você encontra isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 439. Então veja, Deus nos criou perfeito, conforme a vontade dele e a sua imagem. Porém, infelizmente, Satanás entrou nessa história e nós cedemos à vontade de Satanás. Então agora ele dirige o ser humano. Por isso que o bem, numa escala, ele de uma mão na outra, o bem cresce dessa altura, mas o mal, ele cresce assim, rapidamente, de forma veloz. Por isso precisamos perseverar. Por isso precisamos entender que Deus precisa estar em primeiro lugar em nossa vida. Precisamos reconhecer que nossa vontade foi, pela queda, entregue ao domínio de Satanás. Temos que ter esta consciência para termos total dependência de Deus. Ao nos concentrarmos no caráter de Jesus, podemos entender melhor nossa condição decaída e a grandeza da graça divina para conosco. Quando Cristo está em nós, ou quando nós dependemos, os nossos sentimentos e desejos, nos concentramos no caráter de Jesus, então reconhecemos que somos pecadores. E reconhecendo que somos pecadores, então agora somos totalmente dependentes de Cristo. Mas nos sentimentos e desejos de Jesus no Getsemane, foi onde, num momento trágico, onde ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Isto você encontra em Mateus 26, versículos 36 a 42. E aprendemos com esse exemplo de que o próprio Cristo quase cedeu à vontade do inimigo. No entanto, com disciplina da sua vontade, ele disse: não, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Então, amigos, este é o segredo, é nós termos disciplina para que possamos dizer não ao pecado. Disciplina espiritual e oração barata, e graça barata, ou melhor dizendo. Agostinho e Lutero ensinaram a predestinação como uma celebração da graça de Deus. Esse conceito tem levado alguns a pensar que, se formos irreversivelmente eleitos e salvos, não participaremos do processo de salvação. Esse conceito, chamado de graça barata, leva cristãos a demonstrar falta de disciplina espiritual. Se Deus me elegeu, por que orar? Por que ler a Bíblia? Por que vigiar? Participar da comunidade de fé e evangelizar? Ora, se Deus elegeu uns para a salvação, outros para a perdição, então eu já entendo que ou eu estou perdido ou estou salvo. Mas não é assim. A graça é para todos. A salvação é para todos. Para você ter uma ideia, o pietismo de Philip Spencer, no final do século XVII, no contexto luterano alemão, e vários movimentos do grande despertamento nos séculos XVIII e XIX na América do Norte, responderam a esse perigo propondo programas deliberados de disciplina espiritual para famílias e comunidades. Qual é o estado da disciplina espiritual na sua família e na sua comunidade? Quais mudanças são necessárias para ter disciplina espiritual? Você pode ver isso em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 23 a 27. Você pode elaborar um projeto para promover uma transformação espiritual na tua vida. Acredite. Mas tem também um compromisso sério. Qual é o nível do nosso comprometimento com Deus e com o seu Evangelho? Será que estamos tendo um compromisso com Ele? Dá para você analisar qual é esse nível de comprometimento que temos com este Deus? Esse compromisso com o Senhor sustenta a nossa fidelidade em meio aos sofrimentos e perseguições que enfrentamos por causa da verdade? Como aprofunda o nosso relacionamento com Deus? Como podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus?
Por causa de amigos ou porque alguém me conheceu fazendo o que é errado, eu devo continuar fazendo o que é errado? Pensar coisas erradas da Bíblia? Ir contra as Escrituras porque pessoas pensam diferente? Homens e mulheres e jovens, Deus pede que vocês possuam valor moral, firmeza de propósito, coragem e perseverança. Mente que não pode aceitar as afirmações de outros, mas que precisa ter postura firme quanto às pesquisas por si mesmo, antes de receber ou rejeitar, que estuda e pesa as provas e as leva ao Senhor em oração. É muito precipitado você falar assim, eu sou contra esse pensamento. Calma, se está escrito nas Escrituras, tenha coragem para dizer sim, está escrito, eu vou mudar o meu comportamento, vou mudar meus hábitos e costumes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Agora, a condição, peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Essa petição por sabedoria não deve ser uma oração sem sentido, que desaparece da mente assim que é concluída. É uma prece que expressa o forte e sincero desejo do coração, que surge da consciência de falta de sabedoria para determinar a vontade de Deus. Uma vez feita a oração, caso a resposta não venha imediatamente, não se cansem de esperar nem fiquem instáveis. Não vacilem, apeguem-se à promessa. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Conforme está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 24. Assim como a viúva inoportuna, insista em seu caso, ficando firme em seu desígnio. O principal propósito é de grande importância e consequência para vocês? Certamente o é. Então, não vacilem, pois talvez sua fé seja provada. Se o que desejam é de valor, merece um vigoroso e diligente esforço. Vocês têm a promessa. Vigiem e orem. Conforme está em Mateus 26, 41. Sejam firmes, e a oração será atendida, pois não foi Deus que o prometeu? Se lhe custa alguma coisa o alcançá-la, irão valorizá-la mais uma vez obtida. É dito claramente a vocês que, se duvidarem, não precisam pensar em receber qualquer coisa do Senhor. Uma advertência é aí dada para não se cansar, mas firmemente descansar na promessa. Se pedem, Ele lhes dá com generosidade e sem reprovações. Conforme está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Testemunhos para a Igreja é o livro que você encontra também no volume 2, na página 112 e 113. Nós não estamos sós, acredite. Deus quer o melhor para nós. Os santos anjos estão ao nosso redor. O Deus Espírito Santo está à nossa disposição. O que nós precisamos é sermos humildes para aceitar o que o livro das Santas Escrituras diz. Amigos, não importa o que você está vivendo hoje, mas se a Bíblia diz, se é a palavra de Deus e você acredita nela, cumpra, obedeça. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui diante do Teu altar, sem ninguém para interceder por nós, a não ser o Teu Filho amado Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te pedimos, perdoe os nossos pecados, coloque em nosso coração o desejo de estudarmos a Tua palavra. Ó Deus eterno, ajuda-nos para que possamos sentir a Tua presença em nossa vida. Perdoe todos os nossos pecados, abençoe todos os amigos, familiares, que possamos sentir a Tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só enviar
este vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudos, compartilhando em suas redes sociais. Ouça a rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. É só clicar aqui na internet. Aqui na descrição está o link da rádio. Adquira o livro Mulher Virtuosa. Quem a achará? Vale a pena você adquirir este livro. Fala da história de uma mulher que se apegou tanto a Deus, que Deus lhe deu vitória, que Deus lhe deu sucesso. E Ele quer dar para você também, homem ou mulher, não importa. O Dr. Esmeraldo Tertuliano é o autor deste livro, vale a pena adquirir. Todos os contatos do autor estão aqui na descrição. Adquira o livro, fale com ele. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.